eu resolvi copiar todas as ações de dividendos do Luiz Barsi e ver no que deu. Se você não conhece, o Luiz é o maior investidor pessoa física bilionário aqui da Bolsa de Valores do Brasil. Por isso que no vídeo de hoje a gente vai entender como ele investe, quais são as ações que ele tem mais posição na carteira. Fica aqui no vídeo até o final que você vai descobrir. E se você não é inscrito aqui no canal do Dividendo ainda, se é a hora, se inscreve e deixa o like no vídeo. Na hora que você vê a informação que você liga, porra, agora essa aí eu não sabia. Você deixa o like, que é grátis. Agora não esquece também, beleza? Bora pro conteúdo. O Luiz Barsi é um senhor de 84 anos que tem o respeito de todos os investidores em ações aqui do Brasil, inclusive o mundo. Ele é um cara completamente focado em investir em ações boas pagadoras de dividendos e não à toa, em 2021, ele relatou ter ganhado R$1 milhão por dia só em dividendos. Então assim, isso é uma coisa que você não chega de uma hora para outra. E foi justamente por isso que eu resolvi trazer as principais ações que ele está investindo nesse momento, pra gente analisar o que é que deu nos últimos 5 anos a rentabilidade dessas ações. O resultado é absurdo e eu vou te mostrar no final do vídeo, mas isso não é a principal coisa que me chama a atenção ainda. Mas me chama a atenção nessa história é como ele começou a investir e a estratégia de investimentos que ele criou. O Barsi é o cara que eu chamo de self-made man. Aquele cara que alcançou todas as conquistas da vida dele por esforço dele mesmo. Ao contrário do que muita gente pensa, o Barsi não veio de família rica e ele não teve nenhum grande negócio, um grande empreendimento que o fez enriquecer de um ano pro outro. Na verdade, a história dele puxa muito mais pro contrário. Ele é filho de imigrantes, onde a mãe dele veio da Espanha e o pai da Itália. E no começo da história dele, ele perdeu o pai que faleceu quando ele tinha 1 ano de idade. E foi justamente por isso que ele precisou começar a trabalhar muito cedo. Aos 7 anos de idade, o Barsi já era engraxate em frente à Bolsa de Valores do São Paulo naquela época. Aos 14, ele já trabalhava numa corretora de valores. E dali pra frente foi só pra cima. O Barsi se formou em contabilidade e depois em direito e economia. E é aqui que a história do Luiz fica ainda muito mais próxima da sua. Apesar dele já investir há 54 anos seguidos na Bolsa de Valores e tá fazendo isso até hoje, ele começou a investir, a aportar todos os meses de verdade depois dos 30 anos de idade. Então, ao contrário do que muita gente pensa, ele não começou a investir muito novo. Ele começou a trabalhar muito novo. E se você tá pensando que o Barsi começou a fazer aportes muito grandes, 5 mil, 10 mil reais por mês na Bolsa, é aí que você se engana. Ele começou investindo cerca de 500 reais a valores de hoje, todos os meses, que era uma parte do que ele tirava do salário dele pra investir em ações. E eu tenho certeza que essa é a realidade da maioria de vocês aqui. Eu sei que a maioria já consegue investir quase 500 reais, até mais do que isso. E a principal lição que ele deixa pra gente é que tudo isso é possível, mesmo que você comece de baixo. Se você quiser saber mais detalhes ainda sobre a história inteira do senhor Luiz Barsi, esse livro que tá na tela pra vocês conta os detalhes minuciosos escritos pela própria família, no que eles chamaram o Rei dos Dividendos. Eu li esse livro esse ano e foi fantástico. Mas uma coisa que precisa ficar clara na cabeça da gente é que a história do investidor é diferente das estratégias de investimentos que ele usa. Hoje, como é que o Barsi faz para selecionar as empresas que entram na carteira dele? Basicamente, ele começa procurando empresas que são boas pagadoras de dividendos e que têm o seu serviço muito perene. Ou seja, que a empresa está fazendo uma operação dela hoje, mas que provavelmente ela vai continuar vendendo o que ela vende daqui a 30 anos. E é assim que ele criou a sigla BEST, que são os setores da economia brasileira que tendem a ter empresas mais perenes. Dentro deles estão os bancos, as companhias elétricas, companhias de saneamento, seguradoras e telefonia. Afinal de contas, dá pra gente pensar nisso, né? Uma empresa que vende energia elétrica aqui no Brasil, pode acontecer o que for na economia, mas a gente não vai simplesmente acabar com a energia elétrica. Então, uma Taesa da vida, ela provavelmente vai estar operando ainda daqui a 30, 50 anos. E isso é bom para o investidor de dividendos. Outro ponto importante que o Barsi prega na estratégia dele é que você fique muito próximo das empresas que você investe. E, se possível, visite a fábrica da empresa que você investe, converse com gerentes, participe do call do RI, ligue lá pro pessoal para saber como é que tá a operação, leia balanços financeiros, para que você entenda de verdade se aquela empresa está sendo bem gerida e por aí vai. E aqui entram os principais contrapontos que eu tenho contra a estratégia do Luiz. Apesar de todos os argumentos dele fazerem sentido, na prática é muito difícil de aplicar. Isso porque os critérios acabam sendo subjetivos demais. O que é que significa uma empresa bem gerida, por exemplo? É muito difícil de você dizer. Além do mais, se a gente for olhar para empresas elétricas da Bolsa, que são empresas perenes, a gente vai encontrar dezenas de ações diferentes na Bolsa de Valores hoje e quase todas elas pagam bons dividendos. Como é que eu vou saber qual é que eu tenho que comprar? Eu compro todas? Não compro nenhuma? Esse tipo de dúvida surge na cabeça do investidor. E é justamente por não ter tanta clareza na hora de selecionar uma ação que não dá para você fazer um backtest com a estratégia, por exemplo, para saber quanto ela teria rendido nos últimos 20 anos. Meu último contraponto à estratégia é que muitas vezes o Barsi ele não prega o fator diversificação na carteira. Dentro da estratégia, eles são muito mais focados em acumular número de ações do que de patrimônio. E na grande maioria dos casos, os investidores da estratégia começam comprando uma ou duas empresas e todos os meses fazem um aporte nas mesmas ações, deixando de lado coisas como renda fixa, fundos imobiliários e até ações internacionais. Inclusive, o patrimônio do Barsi hoje está cotado na casa de 4 bilhões de reais e metade disso tudo está numa ação só, que é a Unipar, Unip 6. E sem mais delongas, vamos lá para a carteira atual do Luiz Barsi. Nesse ano foi divulgado as ações que ele tem posição e todas as ações estão aí na tela para vocês, sendo elas Banco Brasil, IRB, Klabin, Suzano, Unipar, Taurus e algumas outras. O ponto é que essa informação ela não diz quanto que de patrimônio ele tem em cada uma dessas empresas. E eu sei que tem empresa aí que não significa quase nada no portfólio do Barsi e não faz tanta diferença assim. Pra gente ter uma ideia de como é que tá performando a carteira dele nos últimos 5 anos, vamos pegar as primeiras 5 posições que são mais representativas do patrimônio dele. A primeira delas é a Klabin, de código KLBN11. Companhia brasileira, que é a maior produtora e exportadora de papel do Brasil.
focando na produção de celulose e embalagem de papelão. Olhando para a rentabilidade da Klabin, a gente vê ela rentabilizando 24% nos últimos 5 anos, onde 100 mil reais teriam virado 124.851. Já na média de dividendos pagos, nos últimos 5 anos, esse número ficou na casa de 4,4% ao ano, como mostra essa figura que está na tela para vocês. Segunda maior posição do BACE, empresa Unipar de código UNIP6. A Unipar Carbocloro é uma empresa da indústria química e sua principal atuação é na fabricação de cloro, derivados do cloro e soda cáustica. Quem investiu 100 mil reais na Unipar há 5 anos atrás transformou esse patrimônio em 297.950, o que significa uma rentabilidade de 197% em 5 anos. Isso aqui já considera o reinvestimento dos dividendos recebidos. E os dividendos da Unipar ficaram na média de 8,8% ao ano nos últimos 5 de média. Terceira empresa é a ISA-CETIP, de código TRPL4, considerada uma das maiores empresas privadas de transmissão do setor elétrico brasileiro. Presente em mais de 17 estados, ela significa 33% de toda a energia transportada no Brasil. Nos últimos 5 anos, a empresa rentabilizou 144% o capital, onde 100 mil teriam virado 244.636. E o dividendo pago, em média, ficou em 9,1% ao ano nos últimos 5 anos. Quarta empresa, CEMIG, código CMIG4. Mais uma empresa de energia elétrica, sendo que dessa vez a gente está falando da Companhia de Minas Gerais, estatal, onde 51% das ações da empresa pertencem ao estado de Minas Gerais. A rentabilidade da CEMIG ficou em 214% nos últimos 5 anos, onde 100 mil viraram 314 mil. E a média de dividendos ficou em 7,9% ao ano nos últimos 5 anos. Por último, as ações do Banco do Brasil, código BBAS3. Rentabilidade dos últimos 5 anos do Banco do Brasil ficou em 94%, já considerando dividendos, e a média de dividendos pagos ficou em 7,4% ao ano nos últimos 5. E se a gente junta essas 5 primeiras posições do BACE, dá um peso igualitário para cada uma delas, o que a gente vê é que nos últimos 5 anos, essa carteira teria tido 135% de retorno, já considerando o reinvestimento dos dividendos, o que dá mais ou menos 18% de rentabilidade ao ano. E se falando de dividendos, a média de distribuição ficou na casa de 7,5% ao ano. E se a gente pega o patrimônio de 4 bilhões de reais do Luiz Barsi, esse dividend yield significaria 300 milhões por ano de dividendos na conta, que dá mais ou menos 25 milhões por mês ali de dividendos. Deve dar para você viver ou fazer alguma coisa na sua vida, imagino eu. E ele chegou lá, mesmo começando com 500 reais por mês depois dos 30 anos de idade. É claro que esse resultado aqui é fruto de uma simulação, mas eu quero que você entenda o poder do longo prazo nos seus investimentos, principalmente quando se fala de dividendos, mesmo que você esteja começando já mais tarde, começando com menos dinheiro agora. Se você gostou do vídeo, se inscreve aqui embaixo no canal, deixa o like no conteúdo. Eu te espero aqui no próximo conteúdo.